Olá, boa noite. 4 de agosto, Brasil em Dia está no ar. Olá, muito boa noite. Vamos aos principais destaques desta sexta-feira. Começam os preparativos para a Cúpula da Amazônia. Encontros que antecedem o evento já debatem potencialidades e desafios para a região. Você vai ver ainda 2 entrevistas exclusivas com o ministro das Cidades, Jader Filho, e do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, sobre os diálogos amazônicos. Em Belém, no Pará, o governo federal reforça enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes com o programa Cidadania Marajó. Luz para Todos, relançado o programa que vai atender mais de 500 mil famílias sem acesso à eletricidade. E nós começamos esta edição do Brasil em Dia com a abertura dos diálogos amazônicos que antecedem a Cúpula da Amazônia. O evento vai reunir na semana que vem, em Belém, no Pará, líderes dos países da região. Roberto, e são justamente esses líderes que vão discutir o que vai ser feito a partir dos diálogos amazônicos, que acontecem nesse fim de semana na capital paraense, com a participação de representantes do governo, da sociedade civil, de organismos internacionais, intelectuais, empresários, que debatem o desenvolvimento econômico sustentável da Amazônia. Quem já está por lá é a nossa enviada especial, Gabriela Noronha, que está acompanhando tudo de pertinho. A gente vai conversar bastante hoje com a Gabi. Boa noite. Quais as novidades por aí, Gabriela? Isso mesmo, Ana. Boa noite para você, Roberto. Uma boa noite a todos que nos assistem. Eu estou exatamente aqui, na área de entrada do evento Diálogos da Amazônia, que começou hoje. E olha, na reunião inicial, mais cedo, os ministros que já estão aqui em Belém discutiram sobre temas como racismo ambiental, combate à fome e à pobreza e também cidadania. Uma das prioridades do governo federal é debater propostas aí de crescimento econômico aliado ao desenvolvimento sustentável para melhorar a vida da população dos amazônidas. Vamos assistir então uma reportagem que eu preparei sobre esse primeiro dia. A Amazônia é o lar de 38 milhões de pessoas. Além dos moradores das cidades, a floresta abriga indígenas, quilombolas, ribeirinhos. E parte deles estará em Belém, no Pará, nos próximos 3 dias, junto com representantes do governo federal para discutir o futuro da região. A nossa ideia daqui de hoje até o dia 6, até o domingo, nós possamos discutir as questões que envolvem a Amazônia. Até domingo, questões como mudança do clima, agroecologia, proteção do território e segurança alimentar serão discutidos em espaços como esses. Os diálogos amazônicos devem reunir mais de 10 mil pessoas. Mais de 400 atividades e eventos foram planejados aqui para o hangar, centro de convenções e feiras, e também em outros pontos de Belém, como o campus da Universidade Federal do Pará. As propostas debatidas nos diálogos serão levadas para os líderes mundiais que participam da Cúpula da Amazônia. Segundo o governo, o objetivo também é encontrar soluções para um desenvolvimento sustentável que atenda às necessidades dos povos que habitam a floresta. A defesa do ambiental é a defesa da própria vida também dos seres humanos. Então não há contradição. Nós temos em toda essa região 11 milhões de famílias que estão no cadastro único. E que honra a gente estar liderando também esse debate para combater o racismo ambiental. A gente sabe que os nossos povos indígenas, quilombolas, ribeirinhas, são as pessoas que protegem o nosso meio ambiente e não seria esse diálogo, quanto mais democrático se não estivéssemos falando dessas pessoas. E como a essência dos diálogos amazônicos é a participação plural, de toda a sociedade mesmo, pela manhã, aí em Belém, onde está a Gabriela, nesse cenário, aliás, bem bonito, Gabriela, ocorreu uma reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social
sustentável, Ana. E é claro, o assunto foi o desenvolvimento sustentável da região amazônica, que tem mais de 30 milhões de habitantes e precisa conciliar o crescimento econômico com a preservação da floresta. Gabi, essa de fato é a marca desses diálogos amazônicos e da conferência, da convenção da semana que vem? Ouvir a sociedade fazer parte desse processo? Sim, Ana, essa é a grande marca aqui do Diálogos Amazônicos aqui em Belém, é a participação, então, da sociedade civil na discussão do futuro da Amazônia. E agora a gente vai assistir uma reportagem do nosso colega Pablo Mundim sobre esse assunto. Vamos ver. No conselhão realizado em Belém, no Pará, ministros do governo lançaram 2 grupos de trabalho, o do meio ambiente e o de recuperação de áreas degradadas. No evento, que antecede a Cúpula da Amazônia, também foram apresentados programas e acordos de cooperação técnica para a região. Para o presidente Lula, a Amazônia não é problema, a Amazônia é solução e é um grande ativo para o desenvolvimento econômico brasileiro. A ministra Marina Silva anunciou a retomada do programa Bolsa Verde com pagamentos a famílias que vivem em áreas de reserva extrativista e comunidades tradicionais da Amazônia, como forma de estimular a preservação da floresta e promover a regeneração de áreas degradadas. Durante o processo de transição, o presidente Lula trabalhou junto com o ministro Wellington, o ministro Mercadante, o vice-presidente Alckmin, a nosso pedido para que na ampliação dos recursos que precisavam ser feitos, nós ampliássemos os recursos para as comunidades tradicionais. E aí conseguimos cerca de 200 milhões para um programa chamado Bolsa Verde, que é um pagamento pelo serviço ambiental que as comunidades tradicionais prestam para proteger a Amazônia. Já o ministro do Desenvolvimento Agrário adiantou que a região vai participar da maior compra pública de alimentos pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Aqui na Amazônia serão 60 milhões de compras da agricultura familiar. O conselhão também discutiu com as entidades da sociedade civil temas como transição energética, inclusão produtiva e sustentabilidade para a economia do futuro. Com o Bolsa Família, mais de 11 milhões de pessoas dos estados da Amazônia Legal serão beneficiadas. Nós estamos colocando na região da Amazônia, aqui no estado do Pará e também nos outros estados, no Amazonas, no Amapá, no Acre, em Rondônia, em Roraima, também parte do Maranhão, parte do Tocantins e do Mato Grosso. Nós estamos colocando 32,4 bilhões de reais através dos mais pobres, que circula na economia, lá onde os mais pobres moram. Era esse o sonho do presidente Lula, o direito de tomar café, almoçar e jantar todo dia. Gente, só uma correção. Agora há pouco eu falei convenção, conferência, mas não, é Cúpula da Amazônia na semana que vem. Isso mesmo. Veja a seguir, em Parintins, no estado do Amazonas, presidente Lula retoma o programa Luz para Todos, que vai atender mais de 500 mil famílias sem acesso à eletricidade. E uma entrevista exclusiva com o ministro da cidade sobre a Cúpula da Amazônia, que vai reunir líderes para discutir o desenvolvimento sustentável da região. É já, não sai daí. O Luz para Todos foi relançado nesta sexta-feira em Parintins, no Amazonas. Esse programa, vamos lembrar, ele foi criado há 20 anos, lá em 2003, no primeiro mandato do presidente Lula, e beneficiou mais de 17 milhões de pessoas. Agora, a ideia é chegar a 500 mil famílias de áreas rurais, especialmente no norte do país e também nas áreas mais isoladas. Além do Luz para Todos, Lula também assinou a ordem de serviço para as obras do Linhão Manaus-Boa Vista e lançou o Energias da Amazônia, um programa que vai priorizar fontes energéticas renováveis. De vermelho vive um coração, Uma apresentação folclórica de Parintins marcou o início da cerimônia, com a participação do governo federal. Esse é nosso boi caprichoso!
é o azul do céu, é o azul da luz. O evento inaugura a subestação de Parintins, que conecta o município ao Sistema Interligado Nacional de Energia. Itacoatiara, no Amazonas, e Juruti, no Pará, também passaram a fazer parte do sistema. Nestas localidades, os geradores movidos a óleo diesel já foram desligados. A mudança faz parte do programa de descarbonização do governo federal. Nós precisamos tirar ainda o uso do óleo diesel, que ainda é muito vigoroso nas termoelétricas por causa das peculiaridades do Amazonas. São mais de 200 sistemas isolados. Portanto, nós vamos agora, dentro de um processo natural e evolutivo, colocar solar com híbrida e ir tirando devagarzinho, na medida do possível, o óleo diesel e descarbonizando não só o Amazonas, mas descarbonizando o planeta. Com o programa de descarbonização da Amazônia, outras 211 localidades serão conectadas ao Sistema Interligado Nacional, beneficiando 3 milhões de consumidores. Dentre as áreas beneficiadas está também o estado de Roraima, que deverá ser conectado ao sistema até 2025. Durante o evento foi assinado também o decreto da interligação elétrica dos países da América do Sul. É um passo importante para a integração energética da América do Sul. Durante o evento, o programa Luz para Todos foi oficialmente retomado. O objetivo é levar energia de fontes limpas e renováveis para comunidades remotas da Amazônia. Mais de 500 mil famílias serão beneficiadas até 2026. O presidente Lula segue na região norte do país até a próxima quarta-feira, quando participa da Cúpula da Amazônia, em Belém, no Pará. Líderes dos 8 países amazônicos vão participar do evento. O presidente falou sobre a importância de proteger a Amazônia e de políticas voltadas à população amazônica. A gente não quer transformar a Amazônia num santuário. Que a gente quer cuidar de cada igarapé, a gente quer cuidar de cada animal, a gente quer cuidar de cada passarinho, a gente quer cuidar de cada flor, a gente quer cuidar da nossa água, mas sobretudo eu quero cuidar do povo amazônicas que mora aqui. E na semana da Cúpula da Amazônia, o presidente Lula e o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, inauguram a Infovia 01 em Santarém, no Pará, para levar conectividade a cerca de 3 milhões de brasileiros. A cerimônia será na próxima segunda-feira, dia 7 de agosto, na Universidade Federal do Oeste do Pará. Os diálogos amazônicos vão promover um intenso debate sobre o desenvolvimento sustentável na região. Entre as várias autoridades que participam das discussões está o ministro das Cidades, Jader Filho, que falou hoje com exclusividade para a repórter Graziele Bezerra sobre a integração e o papel dos amazônidas que vivem das cidades na preservação do bioma. Acompanhe a entrevista. E agora a nossa conversa é com o ministro das Cidades, Jader Filho. Ministro, agradeço a sua participação aqui conosco hoje e eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o Fórum das Cidades Amazônicas, porque antecedendo aqui esses eventos, o senhor já se reuniu com representantes das cidades amazônicas e eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre como foi esse encontro. Muito obrigado, Graziele, enfim, a todos que estão nos assistindo. Realmente é uma pauta muito importante. O Fórum das Cidades Amazônicas é uma das pautas que antecedem a Cúpula da Amazônia, onde as cidades amazônicas criaram uma cúpula e a partir dali discussões que vão ser levadas aos presidentes de todos os países que fazem parte da Amazônia sul-americana e aí obviamente a gente possa discutir dentro daquilo que está no nosso continente a partir das cidades que fazem parte disso. E a partir dali, o que mais se levantou, e inclusive hoje na discussão do Conselhão, nós levantamos que para que a gente possa de fato falar sobre a Amazônia, a gente precisa ouvir os atores que estão direcionados dentro das cidades. E a gente, à frente do Ministério das Cidades, advogou que a gente precisa falar, além da degradação, obviamente, da floresta, que é muito importante e o governo do presidente Lula tem combatido
como a ministra Marina mesmo disse, já alcançamos números extraordinários, né? Avançamos aí em redução do desmatamento em cerca de 42%, mas também nós precisamos falar da degradação das cidades. E se a gente quer falar de fato da Amazônia, a gente precisa olhar os amazônidas. Aqui na Amazônia brasileira vivem cerca de 30 milhões de brasileiros. E eles vivem fundamentalmente nas cidades amazônicas. E a gente precisa ouvir os prefeitos, precisa ouvir a sociedade civil que está nessas cidades, para que a gente possa, a partir dali, entender quais são os problemas, as soluções, para que, se a gente quer discutir de fato a preservação do meio ambiente, a gente precisa falar também das nossas cidades. E os prefeitos hoje essa foi a posição deles, para que eles possam ser ouvidos, porque eles têm, boa parte, as soluções para esses problemas. E nós, à frente do Ministério das Cidades, a gente discute junto com eles a questão do saneamento, a questão da habitação com Minha Casa Minha Vida, a questão da mobilidade urbana, do transporte urbano. Afinal de contas, o Ministério das Cidades ele foi recriado pelo presidente Lula exatamente porque as pessoas não vivem nas cidades, nos países, as pessoas não vivem nos estados, as pessoas vivem nas cidades. E é lá que estão as soluções e é lá que a política pública tem que estar. E como que esses países podem se articular, então, para dar essa qualidade de mobilidade, também qualidade de vida para os amazônidas? Eu acho que a primeira coisa é ouvir a opinião desses atores. Eles têm, muitos deles, as soluções. E hoje a gente ouve um processo de intercâmbio, um processo de discussão rica, onde os prefeitos puderam mostrar as suas posições, aquilo que são, como eu disse a você, as suas potencialidades, né, os seus problemas, mas, acima de tudo, só o fato da gente ter estabelecido, de ter criado esta cúpula, vamos dizer assim, permanente entre as cidades amazônicas, já é um grande avanço. Muitas cidades já têm soluções, por exemplo, com a questão da mobilidade, como temos o exemplo, por exemplo, da Colômbia, a questão da habitação, o Brasil é um exemplo para o mundo, com Minha Casa Minha Vida, e tantos outros exemplos. Eu acho que esse intercâmbio é fundamental, mas não basta só discutir e a gente trocar ideia. Eles precisam ser ouvidos, as cidades precisam ser ouvidas e os presidentes precisam entender que esses prefeitos, que esses vereadores, enfim, que essas autoridades da sociedade civil têm muito a contribuir para que a Amazônia possa, de fato, avançar e os amazônidas possam ser beneficiados. Então, efetivamente, são os assuntos que serão também apresentados aqui para a cúpula, né? Essas demandas das cidades que vão ser discutidas aí no alto nível, né, pelos presidentes. A Carta de Belém foi assinada pelos prefeitos, né, num evento que foi, enfim, feito conjuntamente entre a Prefeitura de Belém, com o apoio do Ministério das Cidades, com o apoio do BID, com o apoio da GIZ, que é a agência, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e a GIZ, que é a agência, vamos dizer assim, de desenvolvimento da Alemanha. Hoje, nós podemos, junto com esses prefeitos, né, na discussão riquíssima que foi estabelecida entre eles, saiu a Carta de Belém, que vai ser entregue a esses presidentes. Mas esses presidentes, eles precisam olhar essa carta e que essa audição, para que essa interlocução, ela seja permanente, para que, de fato, a gente possa encontrar as soluções para que as nossas cidades possam, de fato, avançar e crescer, as cidades amazônicas possam ser ouvidas nesses diálogos. Agora, o senhor está literalmente em casa, né, ministro? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da avaliação que o senhor faz de um evento dessa magnitude acontecendo aqui nessa cidade. Extraordinário. Eu acho que, primeiro, esse é um primeiro passo. Acho que um passo hoje aqui, a gente fazendo a cúpula da Amazônia. O presidente Lula tem falado muito sobre a questão da Amazônia. Foi essa, inclusive, a razão dele ter falado com a ONU, ter discutido com a ONU, que precisa ser uma cidade amazônica, já que nas COPs todas o principal assunto tem sido a Amazônia. É importante que os líderes mundiais venham até a Amazônia. Não basta ouvir um documentário, ver uma opinião ou ver um artigo publicado. É importante para que as decisões sobre a Amazônia elas sejam feitas a partir do que eles entenderem, para eles entenderem o tamanho e a magnitude, entender os seus problemas, entender as suas potencialidades. A Amazônia tem muitas soluções e nada melhor para que a gente possa, de fato, discutir. Já que a Amazônia, como tem dito todas as nações, é o pulmão do mundo, essas decisões elas serão melhor tomadas se as pessoas vierem aqui.
entender o que é de fato a Amazônia, o seu tamanho e a sua importância. Mas, acima de tudo, é muito importante que esses líderes mundiais, de fato, façam a sua parte. O Brasil tem feito a sua parte. Nós temos feito o processo de redução das emissões de carbono. Nossa energia é uma das energias mais limpas de todos os países do mundo. Nós temos feito reduções importantes na questão do desmatamento, mas a gente precisa falar das soluções para os amazônidas. Não tem como a gente tratar de preservação do meio ambiente se a gente não tratar das pessoas. E aí é a contribuição que precisa ser dada. Se a gente, de fato, quer fazer uma discussão séria sobre a Amazônia, as grandes potências precisam entrar na discussão, mas de maneira verdadeira. E não ficar só no discurso, não ficar só na cobrança. O Brasil não está fugindo das suas responsabilidades. O Brasil vai fazer a sua parte, como já vem fazendo. Mas as grandes potências, que são elas que poluem desde lá do início, lá com a Revolução Industrial, foram eles que criaram essa poluição e esses problemas que o mundo está enfrentando. Então, eles precisam vir para cá, o Brasil vai fazer a sua parte. Mas as grandes potências precisam entender que aqui na Amazônia vivem 30 milhões de amazônidas e que é aqui na discussão, entendendo que a Amazônia, a partir de Belém, é que a gente vai encontrar as soluções para a nossa preservação da Amazônia. E no próximo bloco você vai ver. Em Belém, o governo federal reforça enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes com o programa Cidadania Marajó. E mais uma entrevista exclusiva, dessa vez com o ministro do Desenvolvimento Social, sobre a cúpula da Amazônia. A gente volta já. Quantas vezes a gente já ouviu que a Amazônia é o pulmão do mundo, não é, Ana? Desde a escola, né? É verdade. E diante dos impactos cada vez maiores das mudanças climáticas, torna-se essencial conciliar a atividade econômica na região com a preservação da floresta. Para o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, o Brasil sabe qual é o seu papel nessa história, mas é preciso que haja cooperação dos outros países. Foi o que ele afirmou também em uma entrevista exclusiva à nossa repórter Graziele Bezerra, que acompanha os diálogos amazônicos em Belém. Vamos ver? Nós estamos aqui em Belém do Pará, acompanhando os diálogos amazônicos, uma preparação para a cúpula da Amazônia. E quem conversa com a gente agora é o ministro Wellington Dias. Vai falar para a gente um pouco sobre as contribuições do Ministério para essa cúpula, até para os diálogos amazônicos e para essa cúpula também. Boa noite, ministro. Obrigada por participar conosco. Olha, um prazer, Graziela. Veja, o presidente Lula, ele tem um desafio colocado para o Brasil através do MDS. Primeiro, tirar o Brasil do mapa da fome, reduzir a pobreza e ainda trazer qualidade de vida. E nessa reconstrução, um olhar especial para a Amazônia, ou seja, todos esses estados, toda essa região, inclusive integrada com outros países. Veja que o presidente está aqui convidando para que o mundo venha na COP30, ou seja, nessa conferência que trata sobre o clima, dentro da própria Amazônia, aqui em Belém do Pará. E agora, aqui, esse diálogo, essa cúpula da Amazônia, que funciona como uma preparatória. Por quê? O presidente diz assim, olha, quem mais conhece a Amazônia é quem vive na Amazônia. Quem mais sabe o que é prioridade é o povo da Amazônia. Assim, seja um empresário, um trabalhador, mas principalmente aquelas pessoas que mais precisam, indígena, povo da floresta, ribeirinhos, pescadores, ou seja, e aqui esse diálogo em que nós vamos ter aqui 5 documentos. O MDS entra aqui já de cara em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, o MDA, aqui integrado com o Estado, com os municípios do Amazonas, e aqui a gente acerta. O Bolsa da Amazônia, não é? Aqui voltado para que a gente tenha a Bolsa Verde, como já é conhecida. Garantir que ela seja integrada com outros programas. Aqui a liberação para a Bolsa Verde de 92 milhões. Aqui se paga R$ 600
e garante com isso a qualificação dessas famílias, né? O que é possível produzir, o que é possível trabalhar que possa gerar renda e conviver aqui com o meio ambiente. É possível criar abelha, produzir mel, é possível trabalhar com o açaí, com o guaraná, com a castanha da Amazônia, a castanha do Pará, é possível trabalhar com pescado, ou seja, ali a gente apoiar através do programa de aquisição de alimentos, que também compra o alimento que repassa para quem precisa de complementação alimentar, mais o fomento rural. Ali o MDA entra com assistência técnica, a gente trabalha, quem sabe, também a integração com o Plano Safra. Só aqui do PAA são mais 250 milhões liberados e agora deve chegar a mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais para todo o Brasil e cerca de 60% daquilo que veio do edital para, não é, a Amazônia. Então, esse olhar vamos cuidar sim do meio ambiente, mas a prioridade é também cuidar do povo, das pessoas que mais precisam e dar a mão para tirar da pobreza. Agora, como é que os países panamazônicos, então, podem se alinhar para acabar com a pobreza e para acabar também com a fome, não só aqui no Brasil, né, nos outros países também? Então, o Brasil, de forma democrática, faz a discussão. Qual é a posição do Brasil? Mas o Brasil sabe que aqui, na América do Sul, nós temos que conversar com as Guianas, temos que conversar com a Colômbia, a Venezuela, o Equador, a Bolívia, ou seja, os países que têm aqui a responsabilidade desse extraordinário ecossistema que é a Amazônia. Aqui a gente também vai fazer um momento com a presença do presidente Lula, aqui em Belém, onde ali se tem a cúpula da Amazônia. E ali tem o social, o econômico, o ambiental, ou seja, a garantia de um projeto não apenas do povo brasileiro, mas de toda a população, de todos esses países que têm a responsabilidade com a Amazônia. E aqui é o povo, não é, que dar ali o primeiro passo. O que é bom para essa região? O mundo vem aqui e aqui nós temos responsabilidade e compromisso de proteger a floresta, mas aqui do ponto de vista da população do mundo, que precisa de oxigênio, que precisa de água, que precisa controlar para não aumentar, não ter o crescimento na temperatura, ou seja, para ter qualidade de vida, para ter compromisso com a própria vida. Tá bom. Quem paga aqui para que a gente possa cuidar de tudo isso? Então, da mesma forma que o mundo cobra, ele também precisa participar. É isso que o presidente está colocando. Então, nós já temos várias formas de trabalho solidário. E o Brasil é um dos países mais solidários que tem em relação a muitas situações do mundo. Agora, em relação a essa região. E aqui, esse cuidado com o povo. Nisso aqui, a gente então está preparando para que, quando tivermos esse momento com o mundo, a gente vai ouvir com todo o respeito, mas sabendo também qual é a pauta do ponto de vista da população da região. Então, o que o Brasil vai apresentar, então, de modelo para os outros países também poderem adotar, né, para fazer esse combate à pobreza, combate à fome? Olha, se a gente quer floresta em pé, alguém tem que cuidar. Se a gente observar, os lugares mais desenvolvidos economicamente também foram os que mais destruíram os seus ecossistemas. Você vai lá, quase não tem mais floresta natural, praticamente não existe mais aqueles animais, aves, enfim, que tinha no passado e tiveram um desenvolvimento econômico. É isso que o Brasil vai fazer, os outros países? Não, nós queremos um outro caminho, nós temos essa opção. Mas esse desenvolvimento também ele tem que ter uma participação do mundo. Se é o pulmão do mundo, então nós vamos todos que cuidar do pulmão do mundo junto. É isso que o Brasil e
os países vão dizer. E com isso, é claro, cuidar aqui de dar uma mão às pessoas, porque já há experiências que mostram que é possível produzir guaraná e vender a um preço justo. É possível produzir açaí, é possível trabalhar com o turismo, é possível trabalhar também com o comércio, é possível ter agregação de valor, cosmético, fármaco, tem aí muitas possibilidades. Então, aqui nós vamos ter um plano que é responsabilidade do país, mas vamos ter também, na parte que diz respeito à sustentabilidade ambiental, um cofinanciamento, uma coparticipação do planeta. E como o Brasil e o mundo meio que se voltaram para Belém nestes dias todos, com os diálogos amazônicos e a cúpula da Amazônia, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania aproveitou a oportunidade para dar início às ações do programa Cidadania Marajó. O foco é o enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes e na promoção de direitos humanos e acesso a políticas públicas no arquipélago de Marajó, no Pará. Uma das iniciativas foi a instalação de um fórum permanente, com a participação do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, para garantir que os moradores do arquipélago de Marajó participem da construção de políticas públicas para a região, considerada uma das mais pobres do país. O Fórum Permanente da Sociedade Civil do Marajó é uma conquista para as comunidades tradicionais marajoaras que há anos lutam pelo direito de acesso aos esboços de construção e debates de políticas públicas. O programa tem como prioridade, e esse é um dos diferenciais desse programa, a participação social e o diálogo frequente com a sociedade civil, as comunidades locais e outros entes do poder público. É exatamente o que estamos fazendo aqui. Foram assinados ainda um acordo entre o governo federal e o governo do Pará com investimento de R$2 milhões para a instalação de centros de referência de direitos humanos, que vão oferecer apoio jurídico e psicológico às vítimas de violência. Um acordo entre os Ministérios do Meio Ambiente e Mudança do Clima, do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, da Igualdade Racial e da Agricultura e Pecuária sobre o Plano de Respostas Socioambientais para o Marajó e um protocolo de intenções com o Ministério da Defesa para a construção de lanchas para os conselhos tutelares. Nós estamos entregando o estudo para a demarcação das 22 áreas quilombolas do Marajó. Justiça climática, justiça ambiental pressupõe governos comprometidos, uma igreja comprometida, um povo e uma academia comprometido para que a gente possa ser sustentável, não apenas do ponto de vista econômico, social, mas também cultural, respeitando essa diversidade que é esse povo maravilhoso da nossa região. Uma coisa que a gente tem notado desde o início deste governo é que o Brasil voltou a despertar interesse como um país importante no cenário mundial. E ter os olhos do mundo voltados para cá significa muita coisa, não é, Ana? Inclusive mais parcerias, mais investimentos estrangeiros no país. É isso. E acompanhando de perto toda a agenda externa do presidente Lula e dos ministros, o jornalista Marcos Uchoa vai apresentar um novo programa aqui no Canal Gov. O nome é O Brasil no Mundo. A estreia é amanhã, às 8h30 da noite, e você não pode perder. Mas quem faz o convite é o próprio Uchoa. Fazer um programa chamado O Brasil no Mundo, de certa forma, era algo meio natural diante do que nós temos vivido nesses últimos meses, né? O presidente Lula tem sido convidado para tudo quanto é fórum, reuniões bilaterais em vários países. Enfim, isso faz parte agora do cotidiano do governo federal. E não só o presidente Lula, não, né? Você vê os ministros também viajando muito. E o que significa isso para a gente, para o povo, para a sociedade de maneira geral? São mais investimentos, é uma visão melhor do Brasil. Você vê o número, né, de turistas estrangeiros visitando o Brasil esse ano, aumentou muito bom isso. Mas a gente também tem outro lado, não é só falar de governo, né? Porque o governo, claro, uma boa relação com o mundo significa mais investimentos, portanto, mais empregos, enfim, a opinião dos outros tem muita importância para a gente. Mas a gente vai falar também de cultura, de esporte,
de economia e de meio ambiente. Claro, a gente vai ter, nessa semana que vem lá em Belém, uma cúpula da Amazônia que vai falar de um tema muito importante, no qual o Brasil realmente é um dos principais atores no cenário mundial, que é exatamente na questão do meio ambiente. Enfim, temos muita coisa para falar. Então, todo sábado, 8h30 da noite, aqui no canal Gov da IBC, eu espero por você. E depois, claro, se você quiser, pode ver também nas nossas redes sociais. Imperdível, né, Roberto? Sim. Lembrando que as redes sociais são @canalgov. Bom, agora antes da gente terminar, a gente vai voltar lá para Belém para conversar de novo com a Gabriela Noronha, nossa enviada especial lá nos Diálogos Amazônicos. Gabi, conta pra gente o que vai acontecer amanhã. Importante a gente saber essa agenda, né, Roberto? Sem dúvida, a gente queria saber um pouquinho dessa programação do sábado e do domingo, se possível. O que você tiver para contar, Gabriela? Claro, Roberto. Olha, hoje foi só o primeiro dia, tem muita coisa para acontecer ainda aqui em Belém. Amanhã a movimentação começa por volta das 8 horas da manhã. Muitos encontros ainda estão previstos aqui com a participação da sociedade civil para debater sobre assuntos como saúde, soberania, também segurança alimentar e juventude da Amazônia. Olha só, amanhã mais ministros vão participar aqui do evento, entre eles Sônia Guajajara, que é a ministra dos povos indígenas, e também Marina Silva, que é a ministra do meio ambiente. E à tarde tem a previsão aí do lançamento do plano Safra, que vai ser com a parceria do movimento Seres e Saberes aqui da Amazônia. E olha, a gente brinca que parece que a esplanada mudou toda aqui para Belém nos próximos dias, viu? E claro, vamos continuar por aqui acompanhando toda essa movimentação. Volto com vocês no estúdio. Eu até sugiro que você tome um açaí para aguentar essa programação extensa que vai ter aí, tá bem? É isso. Bom trabalho. Aí. E come um bombom de cupuaçu também de sobremesa. Bom trabalho. O Brasil em Dia chega ao fim e nós desejamos para você uma ótima noite. E amanhã a gente volta então com as informações do Diálogos Amazônia. Isso mesmo, aqui no Canal Gov, você sempre muito bem informado sobre o impacto das políticas públicas no seu dia a dia. A gente se vê na segunda-feira, um ótimo fim de semana para você e até mais.